2010 pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Sexta-feira com calor em São Paulo, não um calor excessivo, calor de dezembro, de verão, mas temperatura alta e temos, olha aí, 24 graus de temperatura, 48% a umidade relativa do ar, números que aparentemente favorecem um bom desempenho para os atletas que vão participar da São Silvestre Internacional nesta edição de número 86. Fechando a São Silvestre. O relógio já está marcando 4h50 no horário de Brasília. Continua a temperatura na casa dos 24 graus na cidade de São Paulo. 48% é mantida a umidade relativa do ar. O dia começou com sol, deu uma nublada, até com pinta de chuva. Não está afastada a possibilidade de chover durante a prova. E agora nós temos entre homens e mulheres ali naquele grande grupo, na grande multidão. De todos os estados da federação vem os participantes para São Silvestre. Já está todo mundo com o músculo pronto, coração acelerado, todo mundo com a mão no relógio para disparar o cronômetro e medir o seu próprio tempo, que é um dos detalhes, uma das belezas do esporte, você competir com você mesmo. Começa a prova masculina da São Silvestre 2010. O cara que vai ganhar já está a uns 5 quilômetros de distância. Exatamente, mais de 15 minutos passa pelo porte de largada e aí sim o seu tempo de prova é iniciado, né? Então não precisa ter tanta pressa, aquele que é mais lento se coloca mais para trás, irá correr os 15 quilômetros, a partir da passagem do porte de largada é que a prova para ele começa. Esses são os atletas mais fortes, mais de elite, é um grupo mais contar, ele próprio tem dificuldade de contar o prazer que sente em participar da São Silvestre. 86 edições, 86 anos de história. Você está vendo atrás aqui do número 270 do Marcos Antônio Pereira, o número 288. O 288 é o Éder da Silva. O Éder é o coelho da prova, aquele atleta contratado pela organização para ditar um determinado ritmo durante X quilômetros. O Éder, que está aí num ritmo forte nesse primeiro quilômetro de prova, é o coelho. Muito em função do rendimento dele nesse começo, que os atletas que vão vencer a prova desenvolvem também o trabalho. Como, por exemplo, o Marilson Gomes, que vai ficar aí de olho no Éder. Principalmente por ser da mesma equipe do 223. É o Mohamed El Hashimi do Marrocos, é atleta forte. E ali ao lado dele tem o Israel dos Anjos, que está acostumado a puxar provas, não termina essas grandes provas, puxa em ritmo muito forte. E o Ederson Vilela, ali com 259. E o marroquino que está aí, o El Hashimi, ele não é o marroquino mais forte. O outro marroquino que tem um tempo assim fortíssimo em maratona e meia maratona está naquele bolo ali, que é o Boramdani, que tem 2:07 na Maratona de Londres esse ano. O Marilson Gomes citou os quenianos, evidentemente, citou o queniano e o James Kwambai especificamente, mas fez questão de citar também os marroquinos, que estão num ritmo mais acelerado do que o ritmo do coelho, que a gente tinha contado lá para você. O Éder William abandonou o Marilson, né? Tá mais de 30 metros à frente dele, um ritmo mais forte, inclusive, do que foi pedido para que ele puxasse. O Éder William da Silva, o coelho, e as outras, esses dois atletas aí estão num ritmo muito mais forte que o ritmo do atleta contratado para ser o coelho. Aí você continua vendo, como eu disse agora há pouco, que a presença de público na rua é muito grande. O pessoal veio curtir, já começar a festa da passagem de ano, vendo a São Silvestre, que é disso também que precisam as provas pedestres, né? Precisam as provas de rua, assim, elas contam com a presença do público, com o empurrão do público. É outra história que contam todos os atletas que participam, esses que vêm para vencer. Poxa, aquele aplauso no 11º quilômetro é uma turbina. No momento mais duro da prova, isso nos faz lembrar as grandes provas, as grandes maratonas internacionais, que o público vai e ajuda. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo pelas calçadas e pelas ruas, dando força para os atletas nos momentos mais críticos, né? Não
não vi ainda, não sei se o Lauter já viu, o bicampeão James Kwambai. Ele tá com o número 201 de vermelho aqui à esquerda. Aqui à esquerda, ó. Tá vendo? 213 é o atleta do Cruzeiro, o Marcos Alexandre, e ele ficou um pouco mais à esquerda, tá ali no bolo, o Kwambai. O Marcos Elias, né? Marcos Alexandre Elias, ele tá fora do habitat dele, que é uma prova mais cadenciada, forçando mais no final. Daqui a pouco ele começa a sentir. Continuam Mohamed Al-Hashimi, do Marrocos, e Israel dos Anjos, do Brasil. Os dois que vêm na liderança da prova, num ritmo muito forte, 20 km por hora, 4 km e 300 metros. E lá naquele bolo ali, do lado das motos, ali no fundo, o bicampeão James Kwambai. Tá por ali o Marilson Gomes. Número 205, aí o Marilson. Ó. Do lado dele, o Marco Cori, outro queniano. Marilson Gomes dos Santos. E aqui à esquerda, do lado tem o número 200 ali. 290, né? 290, que é o Jason Gutierrez. E aí já aparece também o Kwambai. Mais um queniano ali, ó, número 219, Barnabas Kosgei. Eles têm, inclusive, alguns atletas que moram no Brasil, né? Eles passam temporadas aqui no Brasil. Essa leva que está aí, brigando pela liderança da prova, tirando o Kwambai, que chegou há 2 dias, está mais ou menos um mês. E competindo e vencendo algumas provas, né? Atletas que venceram a 10 quilômetros do Rio, venceram a volta da Pampulha e se adaptando ao calor. Aí você vai falar, mas da África se adaptando ao calor? É que no Quênia, o clima, na maior parte do Quênia, é temperado, temperaturas à noite 17, 18 graus, durante o dia 25, 26 graus. Então eles precisam dessa adaptação ao calor aqui. E o inverno lá é bem rigoroso também, né? Principalmente em Aldorê, uma região mais alta do Quênia, onde a maioria desses atletas vive e treina. Esse daí é o Fabiano da Silva. Fabiano Gomes da Silva, ele mesmo, ele mora e treina no Pará, está acostumado com o calor, né? E vem fazendo força aí, vem liderando esse grupo. Não sei bem o que ele quer com essa prova, com isso, né? Puxando esse pessoal tão forte. E o ritmo deles é forte mesmo, eles já estão no elevado Costa Silva, quer dizer, já saíram da Paulista, desceram a Consolação, Avenida Ipiranga, Avenida São João, e já estão aí na alça de acesso ao elevado. Quer dizer, já vão completar 5 quilômetros de prova, estão aí a metros dos 5 quilômetros de prova. O que você diria, por exemplo, da fisionomia dos dois líderes, do Al-Hashimi e do Israel? Os dois estão sofrendo muito, tanto o marroquino quanto o Israel. Que já deu uma cronometragem, já deu uma a passagem boa, relógio. 13h59, quase 14 minutos, passagem para fechar a corrida com 43 e alto. Eles passaram com 14,3, 14,5, é conservadora, mas pode negar. 15,272, é o Emerson da Cunha, ele que veio de The Flash. E escolheu a fantasia certa. Se ele vai ter a velocidade, já é outra história. Vai depender muito mais das pernas dele do que da própria fantasia, né? É verdade. Eles já estão caminhando para o final do elevado. Final do elevado Costa e Silva. E o lado de lá, eles estão vindo do que seria, né? Não é exatamente. O elevado fica na região central de São Paulo, ali Campos Elíseos, mas vem da zona leste para a zona oeste. Vão chegando aí na zona oeste da cidade. E a gente já nota que no elevado, aquele grupo de brasileiros que vinha acompanhando esse primeiro pelotão, que está trazendo o Marilson e os africanos, ficou muita gente, né? 280 é o Byron Áviles, do Equador. O Byron Piedra, ele é um excelente corredor de 5 mil metros, participou de jogos sul-americanos, jogos pan-americanos aqui no Rio também. Ele é muito veloz, ele consegue acompanhar esse ritmo até certo ponto. No tempo que vimos agora, ficou entre estrangeiros e Marilson. Tem um ali atrás que me parece brasileiro, fechando esse pelotão. Né? De branco. Porque, ó, aqui à esquerda está o campeão, está o James Kwambai. Número 222 é Manuel Bet, também do Quênia. 219, eu acho que está ali também, o Barnabas Kosgei, que foi vencedor da Pampulha, da volta da Pampulha, poucas semanas atrás. É ele mesmo ali, ó, tá do lado do Kwambai. E o Marilson vem no ritmo bom. O Marilson brigou, competiu com o Kwambai em Nova York, né? Ele foi 7º, o Marilson, Kwambai 5º. Na maratona de Nova York, maratona que tem o Marilson como bicampeão.
ele está bem preparado. Ele ficou ausente da São Silvestre porque não se sentia em condição de correr para ganhar, né? Marilson só entra na São Silvestre quando acha que está bem preparado, recuperado da Maratona de Nova York, que ele praticamente todo ano faz, e em condições de vencer os atletas da África. Como entrou esse ano, significa que ele está zerado, descansado na Maratona de Nova York, talvez mais descansado até do que o Kwambai, que sofreu uma contusão durante a Maratona de Nova York, passou 2 semanas tentando se recuperar. Talvez tenha conseguido, aliás, deve ter conseguido, porque está acompanhando o ritmo até agora, nesse momento. Marilson é um dos 3 únicos não africanos que consegue andar junto com os atletas da África, né? Esse trecho aí é bairro da Barra Funda e é um trecho bem residencial da prova. Você percebe, Eudes Pereira, não sei qual é a fantasia do Eudes Pereira, mas ele está participando também da festa. Marilson Gomes dos Santos vem fazendo uma boa corrida. Eles são o segundo pelotão. Não percebi ainda que eles tivessem ultrapassado o Israel e o marroquino tá bem ali atrás, já ficou. Tá bem ali atrás. Tá ali, com aquela camisa. É o pelotão ali, líder, né? Nesse momento, esse é o pelotão líder, né? O Israel também já ficou. Então, tá aí, teoricamente, tá nesse grupo aí o campeão de 2010. E o Marilson correndo como gosta, ditando o ritmo de prova. Ele, apesar de ter já se adaptado a correr atrás e atacar, afinal de contas foi assim que ele fez a sua segunda vitória em Nova York, né? A partir do quilômetro 41 ele foi pro lado, atacou e venceu, mas ele gosta mesmo de correr livre assim, ditando o ritmo de prova. Barnabás Kosgei é o número 219, o 222 Emanuel Betti, são 2 atletas do Quênia. 280 ali atrás é o equatoriano Byron Piedra. Ficou um pouquinho, mas muito pouquinho, está praticamente do lado do Piedra, o James Kwambai, o bicampeão das 2 últimas edições. Marilson deu aquela olhada, o público empurra, grita o nome dele. Marilson testou o Kwambai agora, acelerou um pouco para ver na curva que se o Kwambai ficava ou vinha. Ficou um pouquinho, né? Nada significativo ainda. Tentando recuperar agora o Kwambai, mas mostra que não está no auge da forma, senão ele estaria grudado nos calcanhares do Marilson. Eles estão na Avenida Pacaembu. Lá ao fundo, essa é a Avenida Pacaembu, lá ao fundo fica o Estádio Municipal do Pacaembu. Enquanto eles estão aí com 7.200 metros, as mulheres já estão com 11.200 metros. Passam por um posto de água, posto oficial de água. Sempre importante que o atleta só beba água nesses postos oficiais. As mulheres já estão com 11.300 metros. Tava tranquila a liderança da Alice Timbilili, a queniana. Já o Marilson, esse grupo está passando pela metade da prova, né? 220 km por hora, 7.400, são mais 100 metros para metade da prova. O 15º quilômetro da São Silvestre. E para correr para baixo de 44 tem que passar com 21 e pouquinho aí. Vamos ver. 21 e 14 nos 7.500, hein? Vem um tempo bom aí, hein? Então ali passando pelo Memorial da América Latina. Memorial da América Latina, mais um projeto de Oscar Niemeyer, inaugurado já há 15 anos na cidade de São Paulo. É a marca aproximada assim da metade da prova. E o Marilson deu uma disparada. Marilson vem com expressão de preparo perfeito, vontade de vencer. Não é à toa que um grande campeão como esse resolve voltar para a corrida. Agora ficou fila. O que até agora era grupo, agora virou fila. Ele em primeiro, o Barnabás Kosgei em segundo, o 222 na terceira posição, o Emanuel Betti. Aí estão juntos ainda o Byron Piedra do Equador e o James Kwambai, o queniano que venceu em 2008 e 2009. E quando aquele pelotão todo vira uma fila assim, é que um desses atletas resolveu acelerar, puxar e ir pra frente. E é bom que tenha sido o Marilson. Esse momento, estrategicamente, é um momento mesmo para dar uma forçada no ritmo, para mostrar, para me acompanhar, tem que correr assim. Ele tá querendo saber quem é que vai chegar na parte principal, mais dura da prova, a partir do quilômetro 12,5, em condições de ir com ele. Então ele dá essa acelerada, daqui a pouco ele já acalma um pouquinho mais, já sabe que tem 1 ou 2 atletas com chance de chegar junto dele. Mas o Marilson também sabe que não pode deixar para os últimos 300 metros de prova para definir. Ele não é tão veloz como alguns atletas africanos. Então ele já tem noção do que fazer a partir desse gesto. Outro detalhe importante, eles passaram pelo 8º quilômetro, não é o forte dele, aquele sprint, aquela acelerada no final a velocidade. No Centro Velho de São Paulo, no tradicional viaduto do Chá, estão exatamente
as meninas que já passaram pelo viaduto do Chá estão chegando. E o Marilson continua num ritmo excelente. O Brasil na frente da São Silvestre. 8.600 metros. O Brasil lidera com o Marilson Gomes dos Santos. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre. Em 1 de dezembro, com dia nublado na cidade de São Paulo, o que foi fundamental para eles, né? O rendimento aumenta muito com essa temperatura de 24 graus, a umidade relativa do ar baixa. A umidade relativa do ar, eu te pergunto todo ano, é a temperatura, ela interfere na temperatura do corpo, interna do atleta. Faz com que a temperatura interna do corpo suba muito mais do que se tivesse com a umidade um pouco mais baixa, tivesse mais seco, né? 40, 45, 50% é ótimo. O Marilson, esse brasileiro que está liderando a prova agora, ele é um dos 3 únicos homens no mundo, desde 2007, que conseguem andar junto com os grandes atletas da África, os grandes top 10, os 10 melhores do mundo da África. Tá entre os 10 melhores fundistas do mundo. Tá, e só 3 atletas não africanos conseguem andar junto com eles. É o Ryan Hall, americano, o Marilson e um suíço, o Rottman. Só 3 atletas conseguem andar junto com esses africanos e às vezes vencer, tomara que hoje seja um desses dias. 9 quilômetros já foram vencidos. 9 quilômetros vencidos pelo Marilson. Aquela é a subida, lembra que a Timbilili, o Lauteneda falou, ó, quadril para frente, né? Diminui a passada, o tronco para frente, diminui a passada, o passo é mais curto, não é tão largo, e ele acaba dando mais passos num período de... É uma subida. Ó, ele tá passando pela senhora Francisca Nunes, ó, que tá ali, ó, Francisca Nunes, número 105, fazendo a corrida dela. Essa... Tem jeito de ser um atleta de todo dia. Essa é atleta de todo dia. 75 metros. Vai, na casa dos 70 metros, a diferença do Marilson pro Barnabás. Com 9 quilômetros de prova. Essa diferença significa um pouco de tranquilidade pro Marilson. A tranquilidade que ele quer, porque ele sabe que o Barnabás é muito veloz. O Barnabás venceu a volta da Pampulha, eram 5 atletas disputando os últimos 100 metros. E o Barnabás venceu. Mais ou menos do mesmo percurso. O mesmo esforço energético é o mesmo, porque é mais plano do que a São Silvestre. A velocidade acaba sendo maior. E o Barnabás, mais constante. Mais constante. O Barnabás venceu na velocidade, nos últimos 300 metros, num sprint muito forte. Marilson sabe disso. Quer manter essa diferença ou, de preferência, aumentar. O ritmo do Marilson é para casa de 43,40, 43,30. Pessoal que sai de casa para ver a prova, vê Marilson na liderança, vê o Brasil na frente da São Silvestre. Pessoal que de bicicleta acompanha também a tentativa de Marilson Gomes dos Santos de conquistar pela 3ª vez a São Silvestre e se tornar assim, caso ele consiga, o brasileiro com mais títulos da São Silvestre Internacional. Nós temos o Zé João da Silva com 2 vitórias e o Marilson com 2 vitórias. Ele se tornará o principal atleta brasileiro em número de vitórias na São Silvestre. Tá aí na casa dos 9.800 metros, quase 10 quilômetros para o Marilson. As moças já estão com a da São Silvestre. Cruz no mapa da Silva, hein? Vai cruzar em quarto a brasileira Cruz no mapa da Silva. Então deu Quênia, Brasil, Quênia e Brasil nas 4 posições entre as mulheres. Bicampeã e nova recordista, Alice Timbilili. E aí me parece que absoluto na prova vem o Marilson, hein? Absoluto na prova o Marilson. Ó, ele já fez a curva, vem pra subida e não aparece ninguém pra sequer ameaçá-lo. E é por isso que o público vibre junto aí com o público paulistano que está acompanhando. Ó, a previsão também é de um tempo excepcional, hein? 43,4. Se ele fizer isso, é recorde. Porque o recorde da prova é do Poltergar, 43,12. Se ele mantiver esse ritmo, é para recorde também. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São... O Brasil na frente da São Silvestre 2010. Marilson Gomes da Silva vai liderando a prova. Marilson Gomes dos Santos vai liderando a prova. Marilson Gomes é o primeiro colocado. O Marilson tem tudo para vencer a prova. Tem tudo para vencer a prova. Olha, 200 metros a diferença
É uma vantagem expressivíssima. É por isso que o público tá na rua, tá aplaudindo. Ele tá atacando essa subida como gente grande, né? Impressionante, subindo muito forte. Mostrando que tá em ótima forma. Chegando a 13 quilômetros. 13 quilômetros e assim, é a Brigadeiro na plenitude dela, né? Na subida que ela representa nesse percurso. Mas numa forma espetacular, Marilson Gomes dos Santos. Dá para dizer que seria uma grande zebra se ele perdesse essa prova. Agora vale a pena torcer para ele quebrar o recorde, que a prova já é dele, né? Eu acho que vamos torcer, porque tem essa chance sim, de quebrar o recorde, mesmo com a perda no finalzinho, ele consegue cair um pouquinho e tem essa sobra, tem essa gordura, e mesmo assim ele consegue bater o recorde. Vibre com o público que acompanha a passagem do Marilson. E é um recorde de ninguém menos do que Poltergar, né? Vai se reencontrando com a vitória o atletismo brasileiro na São Silvestre, a tradicional prova que sempre fecha a temporada esportiva desde 1925. Vai conseguindo o Brasil nesse instante a sua 11ª vitória, contando apenas o período internacional da prova. O Quênia tem 12 vitórias. Se Marilson mantivesse ritmo espetacular, o Brasil conquistará a sua 11ª vitória. 7 conseguiu quebrar a sequência do Poltergar. Marilson Gomes, 2003, 2005. Em 2006, o último brasileiro vencedor foi o Frank Caldeira. Marilson olhou para trás. O torcedor já comemora na Brigadeiro. Ele é veloz, disse o Walter Nogueira. Barnabás Kosgei, o queniano, deixou para trás, inclusive, o até então favorito, James Kwambai, o bicampeão. Mas não dá para ver nem pelo retrovisor. E legal a Marluce Borges dando aplaudindo a passagem do Marilson. A atleta do feminino vê o líder passar e comemora já com ele. Faz festa o torcedor brasileiro na Brigadeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro ligado na Globo. Marilson Gomes dos Santos vem para vencer a São Silvestre pela 3ª vez. 184 metros de vantagem, 13.500 metros de prova. São 1.500 metros para tirar essa diferença nesse pique do Marilson. Mas se fossem 1.500 quilômetros, eu acho que aí teria essa chance. Ser, né? Mas é muito pouco espaço para poder buscar o Marilson na forma que ele está. 33 anos de idade, o atleta de Brasília, campeão da Maratona de Nova York 2 vezes, bicampeão em Nova York, e vem para o tri na São Silvestre. E o recorde? 40:28. O recorde é 43:12. Ele tem aí mais 1 quilômetro e 400 metros, 1.300 para conseguir. A previsão agora é 43:50. Agora é uma previsão já acima do recorde. Já acima do recorde. E também sem pressão atrás, né? Sem ninguém encostando nele, ele deu uma aliviadazinha na parte mais dura da prova. Normal. Marilson Gomes, 33 anos de idade, para se tornar o brasileiro com mais títulos da São Silvestre na fase internacional. Tá aí a 18, 17 quilômetros, mantém um ritmo espetacular. Passa dos 14. É empurrado pelo público. metros para ele vencer a prova. A olhada da segurança, da confiança. Atleta nunca disse que já ganhou antes da prova terminar, mas para quem torce é a olhada do ganhei. Deve estar pensando no filho que vem por aí. Miguel nasce daqui a 6 ou 7 meses. A Juliana, a mulher dele, é atleta também, né? Sim, corredor de 1.500 metros, medalhista no Pan-Americano do Rio.
Marilson, com o apoio do torcedor, com o apoio à distância de todos que acompanham a São Silvestre, vem para trazer de novo a alegria da vitória para o atletismo brasileiro na prova mais tradicional de rua do nosso calendário. O Brasil na frente na São Silvestre 2010. 233. Levou. É só agora conferir no cronômetro o tempo. A previsão é de um tempo acima do recorde da prova, que é do Poltergar, 43:12 em 95. Outro recorde que dura muito tempo. Ele vai chegando ao final da Brigadeira Luiz Antônio. Brasil! O grito de Brasil já pode soltar. Ele não está acreditando a distância, não conseguiu ver ninguém. Mais de 200 metros. O Kwambai está em segundo, o Barnabás está em terceiro, o Barnabás está em segundo. São os dois quenianos. Barnabás Kosgei em segundo. O James Kwambai em terceiro. Tá aí, ó. Na terceira posição, o atual bicampeão da prova, que chegou como favorito, justamente como favorito. Ele enfrentou o Marilson, não o Marilson, mas participou junto com o Marilson da Maratona de Nova York. Marilson está na Avenida Paulista. Marilson vem para ganhar a prova. Marilson vem para repetir os títulos que ele já conquistou na São Silvestre. Campeão em 2003, campeão em 2005. 2010 é de novo de Marilson Gomes dos Santos. O principal fundista brasileiro voltou para São Silvestre em forma, pronto para vencer, para trazer a comemoração da vitória para o torcedor do Brasil. Já comemora, já curte a cena. Chega aí a fita. Marilson Gomes dos Santos. O Brasil na frente, o Brasil vence a São Silvestre pela 11ª vez. É o terceiro título de Marilson Gomes dos Santos. O Brasil na frente, o Brasil campeão da São Silvestre 2010. Com a mesma expressão que ele largou, apareceu, dominou, ditou o ritmo, deixou para trás os adversários. Quando mostrou o que podia fazer na prova, foi a hora de deixar todos os adversários para trás. Vitória espetacular do Marilson Gomes. Chega aí Barnabás Kosgei, queniano, na segunda posição. Grande corrida do Barnabás, nem pôde usar a velocidade final nas provas, porque o Marilson não deu nenhuma chance de duelo no final da corrida. Segundo lugar, Barnabás Kosgei. O atual bicampeão, vencedor de 2008 e 2009, James Kwambai, mais um queniano que vem pro pódio. Veio preparado. Às vezes você pega atleta que ganhou uma, duas vezes e eles vêm mais para participar e não para competir. Ele veio para a vitória. Foi superado pelo talento e pela ótima forma do Marilson. Chega na terceira posição, James Kwambai. Marilson Gomes dos Santos está com Abel Neto. O Brasil na frente, Abel. Exatamente, eu conversava com o Marilson durante a semana e ele me dizia que não fez nada de diferente das outras duas vezes que ele ganhou. Agora, você esperava que ganhasse com essa tranquilidade que você ganhou, deixando os quenianos tão para trás, Marilson? Não, na verdade, eu achava que ia ser decidido no final. Mas